Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel, direto de Sião para você. Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e mais uma vez eu estou aqui para trazer para vocês as principais notícias, direto de Sião para vocês. Eu quero agradecer desde já todo mundo que está entrando aí e pedir para que vocês compartilhem este vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas. E nesta noite, aqui em Israel, à tarde aí no Brasil, são 13h, horário de Brasília, eu estarei trazendo mais algumas notícias importantes que estão acontecendo exatamente agora aqui na Terra Santa. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa transmissão. Eu espero que vocês estejam vendo bem e ouvindo bem. Deixe o seu comentário aí para que a gente possa continuar tranquilamente, sabendo que tudo está ocorrendo da melhor maneira possível. E se você quiser realmente ficar por dentro das notícias enquanto elas estão acontecendo, porque eu faço live uma vez por dia, as notícias são postadas em nosso grupo de WhatsApp. E se você quiser ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp, me manda uma mensagem e eu passo o link para você. Assim você será atualizado diariamente. Todas as vezes que tivermos notícias novas, estaremos postando ali. As coisas acontecem aqui, normalmente eu posto ali praticamente imediatamente. Então, se você quiser realmente ficar atualizado, esse é o melhor caminho. Existe um outro caminho onde as mensagens também são postadas, porém, você não recebe atualização, é no nosso site, que se chama noticiasdeisrael.com.br. Portanto, se você quiser entrar no site e ver as últimas notícias, inclusive essas notícias estão mais detalhadas ali no noticiasdeisrael.com.br. Um grande abraço a todos vocês que estão participando da transmissão. Obrigado aí pelos comentários que estão dizendo que a imagem está chegando bem e o áudio também está bem. Então, se você quiser me ajudar, gente, clique em gostei, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas nessa transmissão. E vamos às notícias. Nós temos muitas notícias durante esse dia. Muitas notícias mesmo, muito além do que eu imaginava. Eu achei que o dia estava começando calmo, mas não foi bem assim. Temos notícias para dar e vender. Vamos começar aí com 200 terroristas do Hamas foram presos na Judéia e Samaria durante diversas operações de prisão preventiva na Judéia e Samaria. 200 terroristas a mais foram presos no dia de hoje e vão para o sistema carcerário de terroristas em Israel. Ora, obviamente, nós estamos tendo aí uma superlotação nos últimos dias de terroristas, mas tudo isso aí é parte da operação preventiva a fim de evitar uma escalada da violência dentro da Judéia e Samaria. Hamas tem tentado, hoje, inclusive, teve um incidente grave na cidade de Tulkarem, eu estarei falando sobre isso daqui a pouco, mas Israel tem feito grandes esforços também para que a área interna da Judéia e Samaria não fique também numa situação de guerra como está em Gaza e no sul do Líbano, no norte de Israel, na Alta Galileia. Então, já dei aí uma dica sobre o que eu vou estar falando hoje também, sobre a fronte do norte. Nós temos a fronte do sul em Gaza, temos a fronte do norte no Líbano. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão participando, e vai aí a segunda notícia. A mulher do alto gabinete do Hamas foi morta pelas Forças de Defesa de Israel. Ela era esposa de um arquiterrorista, acabou se envolvendo na política, se tornou uma das pessoas mais influentes na área política do Hamas e, obviamente, nesta manhã de quinta-feira, foi exterminada em um ataque das Forças de Defesa de Israel. Ou seja, lavagem cerebral e incentivar o terrorismo, esta não vai fazer mais. Ela chamava a doutora Jamila Shantini. E outra notícia importante que nós temos é que também 200 habitantes, cidadãos de Gaza, palestinos, foram
capturados ao sul de Belém, aqui na Judéia, ao sul de Belém, num campo de refugiados que tem ali 200 habitantes de Gaza, foram levados para investigação, presos temporariamente, levados para investigação, e também é mais uma ação importante aí das Forças de Defesa de Israel. Nós podemos perceber que o dia começou bem ativo, tá? Mas temos muito mais notícias ainda. Bem, mais um líder terrorista foi morto também nesta manhã, na realidade não nesta manhã, mas durante a madrugada, entre quarta e quinta-feira, Rafat Hussein Abud Halal, de 55 anos, era o chefe da ala militar dos comitês de resistência popular em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Mais uma vez, nós vemos aí as operações cirúrgicas de Israel eliminando os terroristas, mesmo que seja de área militar ou de área política. O negócio está esquentando, gente, e para esquentar mais, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser abençoadas. Passa aí para a sua lista de WhatsApp para que mais pessoas possam ter notícias como elas são, aqui direto de Israel, sem semitismo e sem, como a gente costuma dizer aí por aí, jabá, sem criar muita expectativa. Essas são as notícias como elas estão sendo chegadas aqui em Israel. Obviamente, sempre fazemos uma análise crítica também e daqui a pouco eu estarei falando um pouco mais sobre a situação, na minha ótica, e o desenvolver da situação daqui para frente. Temos mais uma notícia importante e esta foi uma excelente notícia, tá? E nós tivemos aí o Yair Lapid, que é o líder da oposição de Israel, fez uma convocação, um briefing, né, ou uma comitiva em inglês para repórteres estrangeiros em Israel e instou-os a relatar informações confiáveis. Lapid disse: vocês estão sendo instrumentos nas mãos do Hamas, um grupo terrorista. Quando você sabe que existe um lado que mente e um lado que faz todos os esforços para verificar os fatos, o mínimo que pode ser exigido é que você não dê uma plataforma ilimitada às mentiras, disse Yair Lapid, que você suspeite, que você tenha cuidado, que nos dê oportunidade justa e um prazo razoável para verificar os fatos. O briefing, a comitiva, foi feita diante de repórteres da Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Índia e Brasil, gente. Todos esses países têm sido alimentados com fake news e agora a piada que anda rolando aí no Instagram é: menina, para de mentir, senão no futuro você vai ser repórter da BBC. E é exatamente isso. Mas eu gostaria de acrescentar, não vai ser somente repórter da BBC ou da CNN ou da Al Jazeera, vai também direto para o inferno, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você sustenta a sua carreira profissional na mentira, apregoando mentira, incentivando mentira e as obras de Satanás, você está garantindo seu lugarzinho no inferno. Esta é a realidade e foi muito bom essa atitude de Yair Lapid, chamar a imprensa para exigir uma cobertura honesta, sincera e verificada das notícias, coisa que a imprensa não estava fazendo há muito tempo. Ora, mas por que será, gente? Por que será que a imprensa não estava fazendo uma cobertura justa? É simples. Verifiquem quem são os acionistas da BBC, da CNN, da Al Jazeera, e você vai entender que os acionistas são os petrodólares, os príncipes e sheiks lá do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, enfim, é o dinheiro que está mandando, é o sistema de Mamon, e a gente já sabe onde isso vai levar. Vai levar muita gente para o inferno. Gente, eu não vou passar o link, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? Aí está o meu WhatsApp, entra em contato e depois eu passo o link individualmente, eu faço uma análise para ver se não é uma fake pessoa antes de passar um link como esse, tá bom? É muito importante para que a gente possa filtrar. Espero a compreensão de vocês. Vamos lá. Outra notícia importante é que hoje, depois de uma declaração da Rússia falando de que os civis
estão morrendo muitos civis na guerra, né, por parte dos ataques de Israel. A Alemanha publicou uma nota criticando Olaf Scholz, criticou o presidente russo Vladimir Putin após suas advertências de que civis inocentes serão mortos na guerra entre Israel e o Hamas. Scholz disse no parlamento alemão que é mais do que inapropriado que Putin avise sobre mortes de civis após os conflitos militares entre Rússia e Ucrânia. Realmente não pode ser mais cínico do que isso. Olha aí, gente, finalmente nós estamos vendo aí o chanceler alemão botando Putin no lugar. Realmente é uma hipocrisia muito grande, depois de ter matado milhões de pessoas na Ucrânia, Putin querer agora falar sobre questão moral entre Israel e Gaza. Isso é simplesmente uma vergonha. Já vou alertando vocês que estão aí nessa transmissão, que se vocês quiserem ver mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo, eu acho melhor vocês aí lerem também a matéria no nosso canal, no noticiasisrael.com.br. Tá bom? É muito importante, porque aí você pode entrar mais nos detalhes, ler mais as notícias profundamente e, quem sabe, deixar o seu comentário ali para enriquecer também o nosso canal de notícias na web. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e temos mais notícias, não acabamos não, conforme eu falei antes, temos bastante notícias. Mundo Paralelo. Mundo Paralelo. Botei esse título assim para vocês entenderem como o Oriente Médio está defasado na sua mentalidade, principalmente países como o Egito e a Jordânia, que resolveram discutir entre eles a agressão de Israel. Gente, eles não viram a agressão do Hamas, eles não viram o que Hamas fez, que matou mais de 1.300 civis inocentes nas suas camas, nas suas casas, no seu Shabat, não viram nada disso. Eles querem discutir as agressões de Israel. Líderes dos países muçulmanos parece que vivem em um mundo paralelo, totalmente fora da realidade. Ao invés de discutirem a agressividade desenfreada do Hamas, vão discutir as ações de Israel. Não há como o Egito e a Jordânia não pagarem seu preço pelos anos de contrabando de armamento explosivos para o Hamas e a Jihad Islâmica. Não tenho dúvida de que milhares de palestinos em Gaza vão encontrar seu novo lar nesses dois países. Exatamente isso que vocês estão ouvindo aí. Não tenho dúvida de que milhares de palestinos de Gaza terão que encontrar seu lar nesses dois países. Egito está trabalhando para preparar as estradas que levam à passagem de Rafah em Gaza, a preparação para uma possível abertura amanhã. Gente, isso aí já demonstra que o Egito já entendeu que vão ser milhares ou milhões de pessoas passando para o lado de lá, e não tem o que fazer. Não adianta dizer para Israel colocar no Negev, porque não vai rolar. Não vai rolar, porque é território de Israel. Já imaginou? Abrir a porta para eles entrarem dentro de Israel, para quê? Para fazer mais massacres dentro de Israel? É uma coisa impensável. E outro detalhe muito importante, que não se pode esquecer, muitos dos egípcios que vivem no norte da Península do Sinai e muitos dos jordanianos que vivem na Jordânia, a grande maioria, por sinal, são palestinos, são árabes da região. Ou seja, nada mais justo do que voltarem para a casa deles. Não temos o que fazer com essa população que alimenta o terrorismo, vota no terrorismo, se submete ao terrorismo. Portanto, se quiserem, vivam nos países vizinhos, porque na faixa de Gaza não tem mais lugar para ninguém. Isso é simplesmente uma debilidade mental achar que Israel vai abrir as portas para milhares de palestinos no deserto do Negev. Bem, eu espero que vocês estejam gostando desta transmissão, porque nós temos ainda muito que trazer para vocês. Estão gostando, gente? Me ajudem aí, clique em gostei, deixe o seu comentário e compartilhe, tá? Compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Estamos apenas na metade
pouco mais da metade, né? Mas estamos indo bem, graças a Deus. E vamos à próxima notícia. Estou recebendo aqui mensagens aqui importantes, quero ver se não há algum problema na transmissão. Tá bom? Só um instantinho. Quero ter certeza de que não há problema na transmissão. Não há problema na transmissão, graças a Deus. Então, vamos continuar. Ok. Teve também uma onda de ataques de alerta vermelho sobre Tel Aviv, na região litorânea e nas Filá da Judéia, que são as colinas baixas da Judéia, ondas de ataques. Felizmente, o Domo de Ferro tem feito um excelente trabalho e isso é algo assim maravilhoso, que tem poupado muitas vidas aqui do lado de Israel, mas a notícia continua. Tivemos também nova ameaça da liderança do Irã de iniciar uma guerra regional. Espera aí só um instantinho. Ok. De iniciar uma guerra regional. A notícia saiu na televisão iraniana, que tende a exibir reportagens de propaganda da República Islâmica do Irã, e foi transmitida ontem numa reportagem que descreve como seria possível um ataque a Israel a partir de áreas como Gaza, liderados ali pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que diz que a guerra precisa continuar, ninguém irá deter as forças da resistência. Ora, também foi alegado que o Hezbollah no norte pode atacar junto com as milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria, e os Houthi na parte sul das colinas de Golã, coordenando aí um ataque regional. Veja como Satanás está fazendo, gente. Veja como Satanás está colocando palavras como essa na boca de líderes mundiais. Depois, quando começar a chover fogos lá do outro lado, vão dizer que Israel é culpado. Isso é como aquela criança que fica jogando pedra nas pessoas que estão passando, e uma pedra bate numa pessoa, mas bate na cabeça da criança, e aí a criança reclama que a pessoa jogou a pedra, sendo que a pedra foi, na realidade, ricocheteada sobre ele. Enfim, é algo muito triste. Muito obrigado, Helena Dias. Deus abençoe profundamente a sua vida. Antes desse ataque do Hamas, por que os palestinos não fugiram de Gaza para morar em outros países? Ora, gente, isso é muito simples. Isso é muito simples. Agora vocês vão entender por que os palestinos não vão morar em outras cidades, em outros países árabes da região. Afinal de contas, são todos árabes, tá? Talvez etnia um pouco diferente daqui, talvez na Bateia, talvez da região da península, do sul da península, do Iêmen, mas são todos árabes, falam árabes, a cultura é árabe. Por que não foram morar em outros países árabes? É simples, gente, é porque ninguém quer os palestinos. Ora, vejam o terrorismo que eles praticam, vejam a incitação ao ódio, vejam o fanatismo, o comportamento, a falta de cultura, a falta de cuidado uns com os outros. Quem vai querer uma população como essa no seu seio? Em primeiro lugar, que eu recomendo a qualquer família palestina, mude de nome. Em segundo lugar, mude de comportamento. Aprenda a se comportar. Aprenda a respeitar as pessoas, a amar as pessoas. Aprenda a deixar o ódio de lado e a não fantasiar com um mundo islâmico. Aprenda a viver dignamente. E todo mundo que é digno vai também se comportar com essas pessoas dignamente. Quando uma população é arisca, quando uma população é agressiva, como as pessoas se comportarão? Da mesma forma. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa transmissão, e eu quero ver aí como é que está o nosso like, gente. Nós estamos aí com 514 likes, nós estamos com 644 visualizações. Então, gente, faz aí, aperta aqui, gostei. Se você não está marcado no canal também, clica aí no sininho, tá? E também deixe o seu comentário para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá bom? E vamos lá. Vamos lá, temos mais notícias, não acabei não. Nós temos aí também uma notícia não muito boa. Tivemos aí a escalada da violência no sul e também agora no norte, onde cerca de 30 morteiros e foguetes
foram lançados contra as cidades no norte de Israel, por quem? Alegadamente pela uma milícia do Hamas no sul do Líbano. E agora eu quero deixar bem claro que, se o Líbano não cuidar, se o Líbano não reprimir essa milícia, o fogo vai chegar lá em Beirute. O fogo vai chegar lá em Beirute, porque Israel não vai tolerar isso por muito tempo. E nós sabemos também que o Hezbollah também está por detrás disso, principalmente porque é o Hezbollah que dispara do sul do Líbano RPG, que são mísseis antitanques. Eles fazem isso porque tem maior precisão, leva mais perigo, causa mais dano, e a gente sabe que o responsável por isso é o Hezbollah. Hezbollah não, o Hamas, Hezbollah, e a coisa vai ficar feia se o próprio exército do Líbano não conter esses dois grupos terroristas. Infelizmente, quem vai pagar o preço, obviamente, é a população libanesa, que não tem para onde ir. Assim como os palestinos não têm para onde ir, não pensem que os sírios vão abrir os braços para aceitar os libaneses, Israel também não vai abrir os braços para aceitar os libaneses, a Turquia também não vai abrir os braços para aceitar os libaneses, a Arábia também não. Enfim, quem vai pagar o pato é a população que é refém de grupos terroristas, que deveria, por ela mesma, já denunciar onde estão os terroristas, pode entregar informação para Israel, fazer uma ligação, ó, vai em tal casa, em tal rua, aldeia. É muito simples, gente. Hoje em dia, quem tem WhatsApp aí, quem tem Zoom, pode comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e dizer: Forças de Defesa de Israel, vem bombardear em tal casa, resolve o nosso problema, tira esses caras daqui, antes que eles acabem com as nossas vidas também. Então, eu quero aproveitar e incentivar os palestinos que falam português lá na faixa de Gaza e os libaneses que falam português lá no Líbano. Gente, denuncia onde estão esses criminosos para Israel, pega aí, faz uma ligação de WhatsApp, manda uma mensagem, entra pelo Facebook, não importa, denuncia, porque isso vai poupar muitas vidas. Ora, quem está fazendo isso não está traindo o seu país, está protegendo a sua família. Não pense que você está traindo o seu país, você está protegendo o seu país e, principalmente, protegendo a sua família. Mesmo que você seja punido, é você sendo punido e a sua família sendo salva. Então, vamos pensar nisso aí também. Bem, temos mais uma notícia muito, muito importante, e agora já reflete a realidade, que a Jordânia, e gente, essa é a última notícia do dia. Se vocês quiserem, ainda posso entrar mais nos detalhes aqui sobre tudo que está sendo dito, mas já quero avisar aí, gente, esquece, palestino não é filisteu, tá bom? Apaga, deleta, não tem nada a ver. Os filisteus foram destruídos mais ou menos por volta do ano 600 por Razael, rei da Síria. Então, palestino e filisteu, apaga. Não tem nada a ver. É uma nomenclatura que foi dada por Adriano depois que os filisteus já deixaram de existir. Então, apaga essa parte aí que não tem nada a ver. Mais uma vez, obrigado também a Maria Zanchler. Deus abençoe a sua vida. E estamos aí, mais uma vez, querendo conhecer a última notícia, que é uma notícia importante, que é 600 mil palestinos já estão em campos de refugiados. Vocês se lembram que Israel queria que os palestinos se movessem para o sul? Pois é, isso está acontecendo. Não está acontecendo dentro daquelas 24 horas que Israel deu, dizendo que ia bombardear, e ainda bem que não bombardeou. Israel está dando tempo para as pessoas se moverem, e nós temos ali a UNRWA, que é United Nations for Refugees, alguma coisa. É uma organização para refugiados da Palestina que já montou um campo ali no norte da Península do Sinai e 600 mil pessoas já se deslocaram para a região. Portanto, Israel está realmente agora um pouco mais à vontade, tem mais gente, menos gente na faixa de Gaza, para uma operação mais agressiva contra o terrorismo, e isso é uma má notícia, porque tem muitos refugiados, mas, por outro lado, muitas vidas serão poupadas imediatamente.
Eu tenho certeza que Israel não deseja que nenhum refugiado morra, nenhum palestino morra, que seja inocente, mas o terrorismo na faixa de Gaza tem que acabar, nem que volte para a faixa de Gaza um por um, registrado por Israel. Bem, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa transmissão. E antes da gente terminar essa transmissão, eu quero falar um pouquinho sobre o que muita gente tem me perguntado aí. Será esse o sinal da vinda de Jesus? O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Será esse um dos sinais da vinda de Jesus? Escreve aí e diz o que você acha. Coloca a sua pergunta que já já eu vou estar aí comentando sobre isso. Pois bem, nós sabemos que existem coisas importantes que devem acontecer, né? Que a vinda de Jesus ocorra. Pois bem, eu quero ler para vocês, né? Quero ler para vocês algo que está no livro de Jeremias, capítulo 47, mas antes de ler esse texto, eu quero deixar uma ressalva aqui, tá? Uma ressalva aqui. Miguel não está dizendo que vamos ter a vinda de Jesus nos próximos dias, tá? Miguel não está dizendo que este texto que eu vou ler está se cumprindo agora. Miguel só vai mostrar esse texto, porque é um texto que tem muito falado aí sobre isso, para que a gente fique atento e observe. Depois eu vou falar sobre o que nós devemos fazer para estarmos preparados para caso realmente seja os últimos dias, tá bom? Vamos lá, gente. O texto está em Jeremias, capítulo 47, e versículos de 1 a 7. Diz assim: esta é a mensagem que o Senhor deu a Jeremias sobre os filisteus, antes de Faraó atacar e conquistar a cidade de Gaza. Portanto, nós estamos falando de filisteus, é importante salientar. Não estamos falando de palestinos, estamos falando de filisteus, gente. Filisteus não existem mais há 1.600 anos. Tá? Mas vamos agora ver a continuidade do texto, porque o texto também fala sobre localização geográfica, não somente sobre um povo. O Senhor diz, versículo 2, o Senhor diz: uma enchente está vindo do norte para inundar a terra dos filisteus, destruirá as cidades e os campos, matará os moradores da terra, homens valentes vão gritar de medo, e todos os filisteus vão chorar de dor. Versículo 3, quando ouvirem o barulho dos cavalos e carros de guerra, os pais fogem, dominados pelo medo, e abandonam seus filhos à própria sorte. Por que eu estou falando isso, gente? Ora, Jeremias vive justamente nesta época desse relato. E é justamente no século VI. Século VI, tá? É muito importante ter isso em mente. É justamente no século VI, entre o começo do século VII e o final do século VI, que acontece a destruição dos filisteus por Hazael, rei da Síria. Onde ficava a Síria? É onde fica hoje a Síria, no norte. E é por isso que o texto é claro aqui, diz: uma enchente está vindo do norte. Ou seja, não é uma enchente de água, é uma enchente de carros e cavalos e um grande exército que vem destruir os filisteus. E isso foi comprovado na arqueologia, foi descoberto que as cidades filisteias foram destruídas por Hazael, rei da Síria. O versículo 4 continua: porque chegou a hora da destruição de todos os filisteus e seus aliados em Tiro e Sidom. Ou seja, quem vivia em Tiro e Sidom? Os cananeus eram aliados aos filisteus. Portanto, a civilização cananeia e a civilização filisteia, como elas eram, deixaram de existir. Haviam ainda alguns poucos isolados filisteus e cananeus? Sim, mas eles acabaram sendo assimilados na cultura grega que vem logo depois. Assumem os persas, depois vêm os gregos e eles são assimilados ali na cultura. Mas como povo, deixou de existir povo cananeu e deixou de existir povo filisteu. Tá? E vamos continuar no versículo 5, no versículo 4, diz assim: porque chegou a hora da destruição para todos os filisteus e seus aliados em Tiro e Sidom. O Senhor mesmo destruirá os filisteus, o povo que veio da ilha de Caftor, região de Creta, no meio do Mar Grande, do Grande Mar. As cidades de Gaza e Ascalon serão completamente destruídas,
as ruínas serão espalhadas até não ficar pedra sobre pedra, e vocês, últimos representantes da raça dos Anakim, vão chorar e se lamentar profundamente. Ou seja, esse texto fala exatamente sobre o fato que aconteceu, o fato arqueológico, histórico, em que realmente, durante um bom período do quinto século, sexto século, até o século III, não, até o século IV antes de Cristo, quando chega na região Alexandre o Grande, essas cidades estão praticamente em ruínas. Então, vem Alexandre o Grande, reconstrói elas, fortalece elas e começa a Grécia a dominar aqui no Oriente Próximo. Então, isso é bom para a gente poder entender o contexto da profecia que se cumpriu. O contexto da profecia se cumpriu. Tá bom? Agora, vamos tentar entender mais um pouquinho sobre a questão geográfica. A questão geográfica diz assim: as cidades de Gaza, Ascalon, serão completamente destruídas, as ruínas serão espalhadas até não ficar pedra sobre pedra, e vocês, últimos representantes da raça dos Anakim, vão chorar e se lamentar profundamente. Espada do Senhor, quando você descansa, vai descansar dessa matança? Volte para a bainha, descanse e fique quieta. Mas como poderia ela ficar quieta? Foi o Senhor que deu ordem. Ele ordena a destruição de Ascalon e das outras cidades do litoral e os moabitas. Por que eu trago esse texto aqui? Porque geograficamente, gente, agora a gente está falando de geografia atual. As cidades dos filisteus ficavam na cidade de Ascalon, de Asdod e de Gaza. Durante a Guerra da Independência e durante a Guerra dos Seis Dias, essa região é tomada por Israel. Milhares de árabes que viviam ali, poucos milhares, não muitos milhares, poucos milhares, fugiram para a região de Gaza, se instalaram ali. Entraram mais pessoas do Egito e se instalaram também na região de Gaza. E hoje nós temos a região de Gaza, que vocês conhecem, que agora também milhares de árabes palestinos estão também fugindo de Gaza. Então, geograficamente falando, nós estamos falando que isso está se cumprindo novamente. Isso é o que eu chamo de espiral profética, ou seja, uma profecia pode se cumprir 2, 3 vezes, porém de formas diferentes ao longo da história. Ela se cumpre parcialmente até que um dia ela se cumpra plenamente. Bem, você quer saber mais sobre como interpretar profecias do Velho Testamento? Entre em contato aí no WhatsApp, eu vou estar lançando um curso sobre teologia do Velho Testamento e também interpretação profética do Velho Testamento. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo pelo WhatsApp e fica ligado, porque será um curso muito gratificante e também muito frutífero para mim também, não só para vocês, mas para mim também, como pessoa que aprende junto com vocês. Nós vamos aprender juntos a interpretar melhor as Escrituras através das Escrituras, tá bom? Interpretar as Escrituras através das Escrituras, obviamente percebendo aí os sinais históricos, geográficos e arqueológicos, porém, a interpretação da palavra de Deus devemos fazer com a própria palavra de Deus. Bem, é esse comentário que eu gostaria de falar, e agora sobre a vinda de Jesus. Ok, vamos dizer que Jesus volte amanhã, ou volte hoje de noite, ou daqui a uma semana, ou daqui a 10 dias, ou daqui a um ano. O que nós precisamos fazer para estarmos preparados para esse dia? Primeiro, um coração arrependido. Segundo, uma mente pura. Terceiro, viver em louvor e adoração ao nosso Deus. Confessar diariamente de que Ele é o nosso Deus, Yeshua é o nosso Redentor, e viver uma vida buscando ter comunhão com Ele diariamente. Ora, tinha Marta e Maria diante de Jesus, né? E Maria se abaixou aos pés de Jesus, ficou ouvindo as palavras de Jesus. Marta foi lá fazer as tarefas, né? Então, ela reclama depois, manda que minha irmã me ajude. Então Jesus diz: não, não, não. O que ela
será tirado dela. Ele escolheu a melhor parte, e esta é a melhor parte que devemos escolher, a parte de estarmos aos pés do Mestre. Quando estaremos preparados? Estaremos preparados diariamente, se vivemos uma vida aos pés do Mestre. Esse é o meu desejo para vocês. Compartilhem este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e, com certeza, se tivermos outras instruções mais graves, outros incidentes mais graves, estaremos postando em primeiro lugar no nosso site, noticiasisrael.com.br. Depois disso, esta notícia será levada também para o nosso grupo de WhatsApp, e todos saberão sobre essa notícia automaticamente, quem está no grupo de WhatsApp. E, posteriormente, no fim do dia, ou caso haja alguma emergência, eu vou trazer aqui em live para vocês, para que vocês possam ficar por dentro do que está acontecendo sem fake news, tá bom? Com compromisso com a verdade e com a palavra de Deus, que é a verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por participarem desta transmissão. Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Mais uma vez, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar, deixar o seu comentário, para que mais pessoas sejam abençoadas. Aqui é Miguel Nikolevski, do Capitular, direto de Sião para vocês. Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel, direto de Sião para você.